Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Deus maravilhoso, Deus santo, Deus justo, Deus fiel, Deus verdadeiro, Deus da sua palavra, o Deus da sua palavra. Oh, glorificado e exaltado e enaltecido seja o nome de Jesus. Bom dia, Poliana. Bom dia, abençoada Danda, minha irmã querida do coração. Deus te abençoe, minha amada. Bom dia, Benjamin, Bordama. Deus abençoe vocês, a glória de Deus, favorecendo a vida de todos vocês. Nessa manhã teremos uma manhã com a palavra direcionada para a família. A Bíblia diz que aquele que constrói sua casa sobre a rocha, vem a chuva, as tempestades, as correntes correm e a sua casa não cai, porque fora edificada sobre a rocha. E é muito maravilhoso saber como edificar a nossa casa, como edificar a nossa vida sobre a rocha, sobre a palavra de Deus, sobre a fortaleza de Deus, sobre o refúgio de Deus, sobre a segurança de Deus. Porque quando as chuvas caem, quando os ventos sopram com ímpeto contra a nossa casa, ela não cai, sabe? A nossa família é algo preciosíssimo, é algo maravilhoso. Como é bom ter uma família, como é bom saber viver em uma família. A melhor sabedoria é quando sabemos viver com os nossos, com o nosso povo, pessoas do mesmo sangue, pessoas que nos compreendem, que nos apoiam, pessoas que temos o nosso nome. Então, nessa manhã eu quero orar por todas as famílias, essas que já estão aqui. É hora de você compartilhar, manda para os teus amigos, manda para os teus grupos de família, manda para os teus grupos de trabalho, manda para as pessoas. Outras pessoas precisam ouvir essa palavra. Essa palavra vai trazer refrigério, segurança. Essa palavra vai trazer ânimo, vai trazer alegria e vai criar esperança. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que divide alma e espírito, juntas e medulas, e ápida para discernir pensamentos e propósitos de coração. Então, manda para os teus amigos, né? Enquanto eu estou orando, vai concordando, porque eu estou orando pela tua família, estou orando pela tua vida. E aí você vai ficar mandando essa setinha que está aí, ó, para você enviar para pessoas, tá certo? Então vamos orar. Pai querido, Pai maravilhoso, Pai de meu amado e Salvador Jesus, eu te entrego todas essas famílias que estão me ouvindo agora, que estão comigo nessa live, aquelas que vão ouvir após. Te peço a tua bênção na vida dessas famílias, a bênção da sabedoria para andar em família, a bênção, Senhor, do entendimento, a bênção da alegria, a bênção da paz, do agradecimento, do reconhecimento, a bênção da aceitação, Pai, a bênção do perdão, a bênção do arrependimento, Senhor. Eu te peço a tua bênção sobre essas famílias. Eu te peço a tua guarda sobre essas famílias. Eu te peço, Senhor, que aonde há confusão nesse momento seja desfeito, que a paz comece a reinar, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, aonde há ódio, seja desmanchado, seja destronizado, e que o amor de Deus penetre no coração. Aonde há desobediência, Senhor, eu repreendo agora em nome de Jesus esse espírito, essa potestade do ar de desobediência, Senhor, e que gere agora um coração obediente, submisso, e respeite, que honre a família, Senhor. Muito obrigado por termos uma família. Muito obrigado, Senhor, pelos nossos olhos estarmos abertos para entender o valor da família. Eu te glorifico nesta hora, Senhor. Te glorifico pela minha família. Te glorifico pelos meus filhos, pelo meu marido, pela minha casa, pelas minhas irmãs, irmãos, sobrinhos, sobrinhas, toda a minha parentela. Também eu oro, Senhor, por todas as famílias, Pai, da face da terra. Te peço em nome de Jesus, com uma nuvem de proteção, uma nuvem de vida, venha suprir a necessidade dessa família, seja em qual área for, Senhor. O teu suprimento chega até elas agora. Eu te peço e já te agradeço essa bênção familiar chegando em cada lar. Nos ricos, Pai, nos pobres.
Em nome de Jesus Cristo, aonde tiver uma pessoa, Pai, desamparada, sem ninguém, Senhor, leva ela até o seio da sua família. Tenha misericórdia daqueles que perderam seus entes queridos, Pai. Tenha misericórdia daqueles que têm parentes desaparecidos. Tenha misericórdia, Senhor, daqueles que estão sendo sequestrados. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. Ô Espírito Santo de Deus, traz livramento para as famílias, livramento de morte, livramento, Senhor, de doença, Senhor, desse vírus maligno do inferno, Senhor, que essas famílias sejam livres, aqueles que foram atingidos sendo curados, aqueles, meu Deus, que não foram atingidos sendo guardados por você, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, visita os hospitais, os leitos de UTI, Pai. Aqueles que estão, Senhor, contaminados, e peço em nome de Jesus, o teu sangue passando sobre eles. E essa tensão, essa ansiedade, esse medo, Senhor, em nome de Jesus, sendo retirado. Que a segurança da tua palavra, Senhor, nessa manhã, traga luz, traga paz, traga alegria, convicção, certeza absoluta, Pai, que você está cuidando. Portas sendo abertas para os desempregados, aqueles que estão sem feira, Senhor, aqueles que estão desempregados com seus papéis de água, de luz para pagar. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que portas sejam abertas. Teu favores, Senhor, chega até eles. Em nome de Jesus Cristo, bênção de Deus na todas as famílias da terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, declaro para vocês um dia de paz, um dia de reencontro, um dia de alegria, um dia de vitória, vitória extraordinária. Então eu quero trazer para vocês a palavra de Deus nessa manhã, toda a semana, às 9h30, eu estou no Facebook, Marta Pessoa, com o Momento Testemunho. Muitos de vocês têm acompanhado e outros vão acompanhar. Mas no sábado eu terei esse espaço para falar pelo Instagram, para as famílias. Então, é um momento maravilhoso, é um momento que vamos nos concentrar em Deus para um investimento na nossa família. Lembra do versículo que eu dei para vocês lerem, para vocês falar, para vocês murmurar, para vocês pensar, para vocês idealizar sobre a família de vocês? Quem lembra do versículo? Foram 2 versículos que eu li para vocês. O primeiro versículo foi no livro de Salmo 37, que eu falei para vocês assim: todo mundo vai dizer, entrego a minha família ao Senhor, confio nele e ele tudo fará. Lembra? Então, entrego minha família ao Senhor, confio nele e ele tudo fará. Quantas vezes, pastor, eu vou dizer isso? Várias vezes por dia. Quantos dias? O resto da sua vida. O resto da sua vida você vai dizer que entrega a sua família ao Senhor, entrega seus filhos, entrega a sua vida, entrega a vida dos seus familiares ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Isso você vai dizer em cada respiração, porque uma família nas mãos do Senhor e ele fazendo o que precisa é algo extraordinário. Então foi o primeiro versículo. Eu espero que vocês estejam fazendo o dever de casa. Meditar na palavra é algo extraordinário, faz você prosperar. Declarar a palavra acontece da forma que estamos declarando. Então entregue sua família ao Senhor, entregue sua vida ao Senhor, entregue seu povo ao Senhor, confia nele, descansa. Ele vai fazer tudo que você não pode fazer. Não tem aquelas coisas que a gente quer mudar? A gente não pode mudar, mas sabe, Deus pode mudar, Deus pode fazer. E a palavra de Deus, quando ela é enviada, ela corre velozmente para fazer acontecer. Vai fazer acontecer o quê? A mudança extraordinária na tua vida e na tua casa. O outro versículo que eu falei para você da semana passada foi em Salmos 1, Salmo 1, e o verso 3, que diz: a minha família é como uma árvore plantada junto às correntes de água, que dá seu fruto na estação certa, suas folhas não caem, e tudo quanto minha família fizer prospera. Então, da mesma forma, quantas vezes você vai dizer esse versículo? Várias vezes no dia. Todas as vezes você se lembrar da sua família, todas as vezes que uma pessoa da tua família errar, todas as vezes que você lembrar de alguma coisa que traz tristeza para você, que traz constrangimento, você diz: a minha família é como uma árvore plantada junto às correntes de água. Sabe, muitas pessoas falam das suas famílias, muitas pessoas falam dos seus parentes, muitas pessoas. Mas nós só temos aquilo que a gente fala. Então, que bom dizer que a família é como árvore plantada junto às correntes de água, que dá o seu fruto na estação certa e tudo quanto ela faz prospera.
Então, você liga um versículo no outro. Você vai ligar o versículo Salmo 37, verso 5, junto com o Salmo 1, verso 3. Você já está fazendo uma interligação de Bíblia, né? Dois versículos juntos, fortalecendo, são colunas, são bases fundamentais para você alicerçar o seu povo, amém? E nessa manhã vamos ler o livro de Mateus, no capítulo 7, o verso 24, que foi onde a gente iniciou na oração. Mateus, capítulo 7, verso 24. Estamos falando sobre uma família bem-sucedida em Deus. Como uma família pode ser bem-sucedida? Como pode haver paz na nossa casa? Como pode a gente conquistar o nosso povo? A palavra de Deus nos dá conteúdo suficiente para isso. A Bíblia diz: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, ouve as palavras e as pratica. Você está ouvindo as palavras nessa manhã, agora você vai colocar essas palavras que você está ouvindo em prática. E a prática que eu estou orientando a você fazer é uma declaração. Porque na medida que você vai falando sobre isso, isso vai tornando para você a sua verdade. Porque a Bíblia é a verdade de Deus. Ela é a perfeita verdade de Deus, é a vontade de Deus revelada em toda a verdade. Agora, para você tornar essa perfeita vontade de Deus verdadeira, em verdade para você, é preciso que você fale. Porque você só vai crer naquilo que você fala. Se você diz que crê em algo e você não fala sobre aquilo e fala sobre outras coisas, você não crê. Você pensa que crê, mas você não crê. Então, a Bíblia diz que aquele que ouve essas palavras e coloca em prática será comparado a um homem prudente, um homem inteligente, que edificou a sua casa, a sua vida na rocha. Sobre a rocha, uma construção sobre a rocha, uma construção sobre um local firme. Por quê? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou e foi grande a sua ruína. Então, observe uma coisa aqui. As mesmas situações que chegaram para a casa construída sobre a rocha foram as mesmas situações que chegaram para a casa construída sobre a areia. A diferença estava na construção. Aquele que construiu a sua casa na base da palavra de Deus, na rocha que é Jesus, essa casa, com todas as situações adversas que vieram, ela não caiu. E aquela casa que foi construída sobre areia, sobre coisas naturais, sabe? Essa casa foi grande a sua ruína. Eu quero só abrir um parênteses. Eu não estou falando exclusivamente para casamento, eu estou falando para família. Entendeu? Sendo que o casamento também está dentro. Mas eu não estou falando só para homens e mulheres casados. Não estou falando de relacionamento de casal. Só. Eu estou falando sobre família. Porém, dentro da família, tem também o casamento. Tá certo? Então, a sua família. Todos nós temos uma família. Glória a Deus. Nascemos de uma família. Crescemos no meio de famílias. E somos o resultado que a nossa família nos ensinou. Porque a casa, ela é o maior bem precioso, é a nossa família, é o nosso lugar. Então, eu tenho comigo uma apostila aqui, que eu trabalho sempre com ela. Eu vou falar sobre a importância da família, não é? Eu falei já sobre algumas bases, que foi amizade, apoio. Hoje, no meio dessa importância, vou falar um pouco mais sobre confiança. Então, o bem mais precioso, que tem o poder de oferecer, esse bem precioso, essa família, ela tem o poder de oferecer abrigo, proteção, cuidado, respeito, educação e crença. Olha, muitas vezes, pessoas da nossa família, nossos filhos, ou maridos, ou esposa, ou algum parente nosso, eles se revoltam contra a sua família, eles agem em desobediência, eles agem em rebeldia, eles agem em submissão, se revoltam e vão embora.
Às vezes encontra coisas e pessoas mais importantes do que a sua família e vai embora. Só que no momento de apuro, nos momentos desagradáveis que a vida oferece, e as pessoas que estão desalinhado com a palavra de Deus, sofrem consequência de casa edificada sobre a areia, uma construção sobre a areia. Essas pessoas voltam, e elas voltam precisando de tudo isso que a família oferece. Ela volta precisando do abrigo, elas voltam precisando de proteção, elas voltam precisando de cuidado, elas voltam precisando de respeito. Elas voltam para os princípios da educação do lar, elas voltam para as crenças, para aquilo que a família tem como base. Então, é bom a gente se deliciar, aproveitar o bem precioso que uma família oferece. Por mais nobre que a família seja, por mais humilde que ela seja, ela tem a sua proteção divina, porque a família é algo de Deus. Por isso que o diabo investe tanto contra a família, porque família é estabelecida por Deus. Família é o local onde é gerado a imagem e a semelhança de Deus. A família tem esse poder, tem essa glória de ser o ambiente onde é gerado a imagem e a semelhança de Deus. Então, o bem mais precioso que nós temos é a nossa família. Porque essa família tem o poder de abrigar você. Quantas pessoas saem da sua casa, se revolta contra a sua esposa, contra seu marido, se revolta contra a sua mãe, contra o seu pai, arranja alguém, vai embora, e depois, quando está em situações bem constrangedoras, às vezes doente, às vezes pobre, sem emprego, desempregado, às vezes decepcionado com a vida, com depressão, volta para onde? Para a família. Volta para o abrigo familiar. Volta para a proteção familiar. E a família tem esse poder, gente, de trazer de volta a segurança dessa pessoa. Então, uma das coisas que nós precisamos aprender é honrar a confiança que a nossa família depositou em nós. Os pais depositam a confiança nos filhos. Porém, os filhos também depositam a confiança nos pais. As mulheres depositam confiança no marido. E os maridos também depositam confiança nas mulheres. E assim é a família. O irmão deposita confiança no outro irmão. Aleluia! E nós não podemos trair a confiança de alguém que depositou confiança em nós. Se errarmos, se trairmos a confiança de pessoas, seremos pessoas infelizes na terra. Porque destruímos uma base familiar. Uma construção que ela é contínua. A família, ela não é construída e termina. Não tem que terminar a construção familiar, gente. Eu vim de uma família há 67 anos. Acabei de revelar a minha idade. 67 anos que eu estou dentro de uma família. A família Pessoa. Aleluia. Onde meus pais me criaram. Onde eu estava lá no ventre de minha mãe, quando ainda meu corpo não tinha nem forma. Deus já tinha escrevido minha história e minha história estava aqui nesse sábado. Eu estava pregando para vocês. Depois eu entrei na família do meu marido. E já fazem 40 e poucos anos que eu estou dentro dessa outra família. Uma família é um ramo de uma família em outra família. Essas famílias depositaram confiança em mim. Essas famílias investiram em mim. Eu sou resultado das orações da minha mãe. Eu sou resultado dos exemplos de meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou resultado do cuidado deles para comigo. Eu não conheci meus avós, infelizmente. Eu vou conhecer meus avós quando eu chegar nos céus. Tenho certeza que o Senhor vai me apresentar a eles. Porque o Senhor sabe, eu sou muito família. Eu amo minha família. Então eu entrei na família do meu marido. Hoje eu tenho uma família maior, porque a família do meu marido ela é muito grande. Então quando eu chego, sou apresentada como a esposa, sou a família do meu marido. Hoje também sou a família dos meus filhos.
Meus filhos estão enraizando, aleluia, estão crescendo, se casaram, têm filhos. Então, as nossas famílias é como uma árvore plantada junto às correntes de água, que dá o seu fruto na estação certa. Suas folhas não caem, tudo quanto faz prospera. Veja a sua família como algo bom, não veja a sua família como algo perfeito. Porque se a sua família for perfeita, não estrague ela. Se a sua família for perfeita, não estrague ela. Amém? A família é uma construção perpétua. Sempre estamos construindo. A família é uma surpresa. Eu não sei o que é ser bisavó. Eu estou aprendendo a ser vó. Porque ser vó para mim foi uma surpresa. Como também ter filhos. Eu não nasci com filhos. Eles vieram. Eles me ensinaram a ser mãe. Eles estão me ensinando. Eles me ensinaram a ser mãe de um bebê, depois me ensinaram a ser mãe de uma criança, depois me ensinaram a ser mãe de um adolescente, depois me ensinaram a ser mãe de um jovem, depois me ensinaram a ser mãe de alguém casado, depois me ensinaram a ser mãe de alguém que já tem filhos. Aí eu fui aprender a ser vó. Eu não sei ainda o que é ser bisavó. A vida ensina. A família é uma construção. Ela vai se construindo. E os erros é necessário, sabia? Porque a gente vai aprendendo a liberar o perdão, aprendendo a conviver, aprendendo a viver as diferenças. Ninguém é você. Às vezes a gente quer cobrar do outro e fazer o outro ser igual a gente. Eu vou dizer uma coisa para você. Se existe uma pessoa diferente de mim, em todos os sentidos da vida, essa pessoa chama-se meu marido. Gente, pense uma pessoa diferente de mim. Meu Deus do céu. Em tudo que você pensar, ela é diferente de mim. Na maneira de reagir, na maneira de brincar, na maneira de viver, na maneira de pensar. É totalmente diferente de mim. Eu disse, mas meu Jesus, como é que eu encontro uma pessoa toda diferente? Aí o Senhor disse, é para você aprender a viver as diferenças. Você não vai encontrar uma Martinha ou um Martinho. O nome dele parece. A única coisa que tem parecido é o nome. Porque o nome dele é Martins e o meu é Marta. Mas também só é o nome. O resto não tem nada a ver. Mas nada a ver. A menos o mesmo Deus. Servimos do mesmo Deus. Agora, né? Porque antigamente nem isso era. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu perguntei ao Senhor, Senhor, por que isso? Eu não devia ter achado um marido parecido comigo. E o Senhor disse assim, o jardim só é bonito por causa das diferenças. Olha para um jardim. As plantas são diferentes, as folhas são diferentes, os verdes são diferentes, as flores são diferentes, os frutos são diferentes. A diferença é que faz a beleza. Então, nós precisamos aprender a viver as diferenças. Meus filhos são diferentes de mim. Nenhum é tão parecido comigo. Às vezes, até fisicamente, minha filha parece um pouquinho. Há quem diga que ela parece mais com a minha irmã do que comigo. São diferentes. O meu menino é diferente demais da minha menina. Mas não pega nenhuma letra. A minha menina é super organizada e o menino é totalmente o contrário. São irmãos, o mesmo sangue, mesmo pai, mesma mãe, família. Aprendi a viver com a menina super organizada e aprendi a viver com um menino desorganizado. E o que é que aconteceu? Formou uma família de uma mãe como eu. Talvez você me aprove, porque você está longe. Quem sabe você estivesse perto, você não aprovava 100%. Porque às vezes, por a gente pensar diferente, outras pessoas nos desaprovam. Entendeu? Mas isso é família. Eu tenho que conservar minha família. Eu sou diferente das minhas irmãs. Minhas irmãs é diferente de mim. A bênção, tem uma chamada Danda, que chama abençoada. É uma abençoada mesmo. E às vezes eu vou escutar os testemunhos, até um testemunho lindo no YouTube. E eu vou escutar o testemunho dela e eu fico pensando, eu não devia ser assim como ela? Ela fala tão calminha, ela é tão quietinha. A minha irmã é totalmente
totalmente diferente de mim. E eu disse, eu queria sair com você, bem calminha. E ela fica rindo. Somos diferentes, mas somos irmãs, do mesmo pai, da mesma mãe. Família. Um grupo de pessoas que Deus separou, que Deus escolheu. A gente não escolheu o nosso pai, a gente não escolheu nossa mãe. O Senhor escolheu pra gente. Aleluia. Então, esse convívio revela uma força poderosa que é e deve ser utilizada para formar caráter e treinar temperamentos. A gente treina os nossos temperamentos. Temos todas as oportunidades do mundo na tua casa de tu exercer o fruto do Espírito. Diga aí um lugar que a gente tem para exercer o fruto do Espírito. A gente tem lugar para exercer a perseverança, né? Que a gente manda o menino fazer. Vai fazer isso assim, já vou. Vai fazer isso assim, já vou. Já vou, já vou. E nada de ir. E a gente perseverando, acreditando. Não é verdade? A gente tem essa oportunidade de desenvolver esse fruto. A oportunidade de desenvolver a bondade. A oportunidade de desenvolver todos os frutos do Espírito. Do nosso espírito, aquele fruto que está lá reservado. Na família você tem esse poder de exercer, de colocar para fora, dá oportunidade de você crescer por dentro, na tua vida familiar. Não desista da tua família, não desista do teu povo, não vai embora de casa. Faz isso não, porque tu vai voltar de qualquer jeito. O meu marido foi tantas vezes para fora, foi tantas vezes embora, com tantas meninas mais novas, com tantas meninas que pareciam que tinha tudo para oferecer, mas não demorou muito tempo, voltou. Porque a família é constituída por Deus, há uma força da família. A eficácia familiar, empregada na palavra de Deus, gera pessoas com capacidade extraordinária. Aleluia! Uma formação de atitude despertando a visão de liderança, de heroísmo e de vitória. No seio familiar. Então construa sua casa sobre a rocha. Construa sua família sobre a rocha. Ore pelos seus filhos, ore por você. Ore pela sua casa. Declara a bênção de Deus. Sinta alegria por os teus filhos crescerem. Sinta alegria por teus filhos casarem. Quantas mães, quantos pais infelizes porque os filhos se casaram ou querem se casar. Gente, deixa eles construir a vida deles. A gente sempre entende que os filhos homens é tão novo, mas tão novo que não pode se casar. Não, deixa eles se casarem, deixa eles serem felizes, abençoa teus filhos. Não amaldiçoa, abençoa, libera a bênção de Deus para a vida deles. Quantos filhos, quantas pessoas sofrendo por serem amaldiçoados pelos pais. Amaldiçoado porque eles dizem, você não vai dar certo, o seu casamento não vai dar certo, você é muito novo, isso não dá para você. Entendeu? Essas coisas. Você é desmantelado demais. A gente precisa investir na nossa família. Palavras, segurança, apoio. Diga a ele o erro. Eu não guardo o erro dos meus filhos, nem do meu marido, nem dos meus netos. Eu falo mesmo, isso está errado. Há pessoas que pensam que viver em paz é apacentar o erro. Eu não apacento o erro. Eu sento com o meu povo e falo, isso está errado. Às vezes meus netos ficam com raiva, porque eles querem fazer o que eles acham que pode, e não pode. E eu falo, olha, isso está errado. Eu falo para minha filha, isso está errado. Eu falo para meu filho, isso está errado. Eu falo para meu marido, isso está errado. Entendeu? As coisas erradas, eu falo que está errado. As coisas que estão certas, eu falo que está certo. Mas eu respeito eles. Eu espero o crescimento deles. Eu aguardo no Senhor o crescimento e o amadurecimento espiritual do meu marido. Ele veio depois de mim. Quando ele veio, o ministério já estava formado. Quando ele veio, eu já pregava. Quando ele veio, eu já era professora Rema. Quando ele veio, eu já era professora de escola de ministro. Quando ele veio, eu já era conhecida nacional e internacionalmente como pregadora da palavra. Mas ele vem aí atrás. E eu tenho que ter paciência. Para que ele possa ter a oportunidade de crescer. Como eu estou crescendo? Eu estou crescendo. Eu tenho referenciais que vão na minha frente. Eu pessoas que já atravessaram, mas na frente. Eu tenho o exemplo da minha mãe. A minha mãe, para mim, é um exemplo. Ela foi embora para os céus com 96 anos e meio. E ela, para mim, foi o maior exemplo de fé. A maior pregadora sem microfone.
Porque ela vivia uma vida de Deus dentro de casa. Tinha seus defeitos? Tinha. Mas eu não vou considerar tantos defeitos para cobrir a beleza da fé, da perseverança, da constância, do zelo, do amor pela obra de Deus. Então eu aprendi também muito com meu pai, um homem muito trabalhador, um homem honesto, um homem que me ensinou princípios, um homem que me ensinou a vida, um homem que me deu um abrigo, um homem que me alimentou. Como que eu posso falar de pessoas como essa? Como posso falar do meu grupo familiar, do meu povo? Aleluia! Então a gente precisa aprender. A família é um campo de aprendizagem, de crescimento e de multiplicação. Então honre sua família, honre sua casa, agradeça a Deus. Às vezes, irmã, eu entro dentro da minha casa, eu me sinto tão bem dentro da minha casa, meu irmão, porque a nossa casa somos nós que construímos. Você leva paz para dentro da sua casa ou você leva confusão? Depende de como você vê seu cantinho. Eu me sinto tão bem dentro da minha casa, irmão. Entendeu? Eu me sinto tão feliz quando eu deito na minha cama. Eu digo, pai, muito obrigado. Muito obrigado por esse cantinho. Muito obrigado por essa cama. Muito obrigado por esse lençol. Muito obrigado por esse travesseiro. Eu oro tanto, eu agradeço tanto. Tem tanta coisa para agradecer no meu quarto. Tudo que eu olho, eu agradeço. Agradeço a Deus, irmãos, por Deus ter me dado esse local. Não importa como sua casa seja, é a sua casa. Quantas pessoas agoniadas nessa pandemia para não estar dentro da sua casa? Irmão, nossa casa é o nosso cantinho. A gente pode transformar a nossa casa no inferno, ou a gente pode transformar a nossa casa num pedacinho do céu. A gente pode transformar o povo que está conosco e nossos inimigos. Que tal? Está todo mundo chateado com você? Faz um almoço hoje bem gostoso para eles. Às vezes estão chateados porque a gente não quer dar a nossa cooperação. Não quer dar a nossa participação. Às vezes a mulher está chateada com o marido porque ele fica deitado, brincando com o celular, enquanto ela está cuidando de filho, enquanto ela está cuidando de casa, enquanto ela está fazendo almoço, lavando roupa, e ele fica só cobrando para ela. Mas às vezes é justamente o contrário. A mulher que fica com o celular e o marido tem que se virar. E está errado, vamos cooperar. Somos uma família, vamos pegar junto, abençoando uns aos outros, ajudando uns aos outros. Então, a organização divina é a família, é a maior escola da vida. É a escola onde ensina princípios que na escola secular não ensina, irmão. O pedir licença, o respeitar os mais velhos, é ensinado em casa. Hoje eu fico ignorando algumas coisas. Fórmula de filhos tratar os pais. Tá errado. Entendeu? Não tem respeito. Tem que haver, amado, amizade, mas uma amizade com limites. Entendeu? A voz é da autoridade. Se você não ensina seus filhos a lhe respeitarem, a honrar sua autoridade como pai, como mãe, a autoridade dos avós, considerar as pessoas mais velhas, considerar os conselhos, então você está criando uma pessoa para dar muito trabalho. Entendeu? Está criando alguém que desrespeita as pessoas. E essa pessoa ela não pode prosperar, porque ela não vai respeitar ninguém. E em todo canto que você tiver, sempre tem um supervisor, sempre tem alguém que está por cima. As pessoas não podem ser o primeiro sem ser o último. Entendeu? Sempre tem alguém que a gente deve respeito. Sempre tem alguém que a gente tem que ouvir. Sempre tem alguém que traga algum conselho para a gente abrir mão daquilo que a gente está fazendo. Porque se a gente pensar que a gente está certo, irmão, quem é que vai nos consertar? E se tiver errado? Entende? E às vezes a gente faz as pessoas entenderem que eles são pessoas que... são pessoas que sabem. E não é assim a vida. A vida, ela é uma escola. E a gente tem que ouvir uns dos outros. Entendeu? Isso não quer dizer que você não possa ouvir seus filhos. Porque eu escuto os meus filhos. Eu escuto eles. E quando eles estão certos, eu digo, você está certo. Entende? Eu vou orar também. E vou saber se realmente é aquilo. E eu peço a Deus, Senhor, se ela estiver certa, se ele estiver certo, fale comigo. E ele fala conosco. E ele diz, porque ele quer que a gente viva uma vida familiar. Então, a família é um campo de aprendizado, onde a gente investe a nossa vida, por vidas, entendeu? A educação, o adestramento da vida, não é? Os freios, porque a Bíblia diz que a gente coloca freio na boca do cavalo e não consegue colar freio na sua própria boca.
Mas isso são aprendizados que a gente tem que adestrar. Sabe aquela coisa que o menino fica com birra? E aquilo vai até grande. Eu sempre ensino que às vezes a mamãe acha tão bonito o filho morder. Ela morde a mão da mãe. Mas você fica dando um cheiro, porque é tão fofinho, porque é tão lindo. Olha, isso é um ensinamento. Quando você está apoiando isso. Isso é certo? Morder a mãe. Ah, mas ele não dói não. Eu não estou sabendo se dói. É a ação que é errada. E precisa ser orientada. Não precisa espancar, mas precisa ensinar. As pessoas têm que aprenderem a vida. Porque depois, mais tarde, elas vão fazer isso que aprendeu. Porque teve o apoio. Tem tanta gente fazendo coisa errada, apoiado. Sabe, eu conheço alguém que os pais, ele incitava os filhos a brigarem. Para os filhos serem violentos. Para os filhos não chegarem em casa apanhados. E quando ele chegava contando as histórias que tinha espancado, que tinha batido, os pais achavam engraçado. Isso gerou uma deficiência tremenda na vida espiritual, na vida emocional, em todos os sentidos, entendeu? A gente tem que ter muito cuidado, porque a gente está criando pessoas para a glória de Deus. A família é um local onde Deus encontra uma oportunidade de usar aquelas pessoas, né? E nós somos responsáveis para criar um ambiente. Como filhos de Deus, às vezes nós olhamos e vemos defeito porque o nosso povo ainda não conheceu Jesus. Mas nós que conhecemos o Senhor, temos que ter um comportamento dentro da nossa casa, com tanta dignidade, para que eles possam desejar ser como nós. Entende? A gente tem colocar alguns princípios tão simples. Às vezes a casa é um lugar a gente fica tão à vontade que termina desconsiderando a luz que brilha dentro de nós. E isso é perigoso. Então, eu convido vocês a fazer uma reflexão, a orar pela tua família, mas também a viver uma vida simples, entende? Brincar dentro de casa, sorrir dentro de casa, conversar, ser amigo. Às vezes também a gente se apega tanto com a Bíblia. Sabe, deixa eu contar uma história para vocês bem interessante. Uma vez eu fiquei dentro do meu quarto lendo a Bíblia, estudando, e lendo, estudando. E meu marido sentado lá, assim, televisão, e meus filhos para lá, e eu só trancada orando. E Deus falou comigo. Sabe o que foi que Deus falou comigo? Você não acredita. O que foi que Deus falou comigo? Deus disse assim para mim: Marta, deixe a Bíblia aí. Saia de dentro desse quarto e vá fazer o que a Bíblia manda. Pare de ler e vá fazer o que ela manda. E eu saí dentro do quarto desconfiada. Cheguei lá, estava meu marido sentado no sofá, assistindo o Ratinho. Lembra do Ratinho? Não sei nem se esse homem existe, mas se tá no canal dele. Assistindo o Ratinho. Eu me sentei do lado, ele nem viu. Ele tá tão entusiasmado com aquele rato lá, aquele ratinho da televisão, que ele nem me viu ali sentado. E eu olhei para ele e disse: ei, olha para tua ratinha. E ficamos rindo, ficamos brincando. E sabe o que aconteceu? Meu marido desligou a televisão e a gente foi conversar, a gente foi brincar, a gente foi, sei lá, viver a vida em família. Então a gente tem que ler a Bíblia? Tem que orar? Tem que fazer as outras obrigações? Tem, mas não deixa que nada substitua a alegria de estar junto. Aproveita esse momento. Se a gente soubesse que hoje era o último dia que essa pessoa está aí com você, que palavra você diria? Se você soubesse que essa pessoa que está aí perto de você, que você às vezes está até chateado com ela, ou com ele, se hoje ele fosse embora, e você não tivesse mais o direito de vê-lo, o que você faria? Qual era a última palavra que você diria? Qual a última ação que você fazia? Se você soubesse que hoje era o último dia que essa pessoa ia almoçar com você e nunca mais você ia ver, amanhã ela já não estivesse mais aí, estivesse enterrada, que almoço você faria de despedida? Como você ficaria perto?
Eu te digo isso porque no dia em que a minha filha foi embora no dia de sábado. E à tarde ela estava sentadinha na cama, brincando com meus 2 netos, meu marido e eu. Eu abracei ela, abracei, fiquei cantando para ela. Eu não sabia que ela ia embora naquele dia. E eu me abracei com ela e fiquei cantando. Que ela era preciosa do Pai, linda aos olhos de Deus. E ela sorria e eu cheirava ela, e ela sorrindo e eu abraçava, e ela me beijava, e eu beijava ela. E meus netos abraçavam ela pelas costas dela. E ela se escolhia assim, como quem estava com costas. Um momento tão bom. Oh, como foi bom. Oh, lembrança boa. Graças a Deus que eu fiz isso. Graças a Deus que eu fiz isso. Graças a Deus foi uma tarde em família. Graças a Deus foi uma tarde abraçada. Graças a Deus. Porque na outra tarde, ela não estava mais comigo. No domingo à tarde eu não podia mais fazer aquilo. E agora eu vou poder fazer quando eu chegar nos céus. Aproveita o teu momento com a tua família. Aproveita teus filhos enquanto eles estão aí. Aproveita teu povo. Aproveita esse povo. Esse povo foi Deus quem te deu. Então eu quero orar por você nessa hora. Para que o Espírito da graça venha sobre você. Também o Espírito de consolo e conforto para essas mães que perderam seus filhos. Para essas mulheres que perderam seus maridos. Para esses maridos que perderam suas mulheres, para essa filha, esse filho que perdeu essa mãe, esse pai. Eu oro para que a bênção de Deus venha confortar o teu coração. Eu oro para que você seja alcançado pela misericórdia e o favor de Deus. Pai querido, em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, esta vida, esta pessoa que está precisando do teu conforto, do teu consolo, mas também aquela que está precisando de força para recomeçar. Aquela pessoa que está ferida, que está machucada. Aquela pessoa que está, Senhor, dolorida. Aquela pessoa que está sendo rejeitada, traída. Ou, Senhor, maltratada, mandada embora. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. Que a bênção do conserto do Senhor chegue nessa casa. Meu Deus, levanta essa família para o louvor da tua glória. Guarda, Senhor, essa família debaixo do teu sangue. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que pilares da bênção, da santidade, da submissão, do amor, do respeito, venha sobre essas famílias, Senhor. E que elas possam triunfar, que elas possam ser poderosas em Deus para destruir fortalezas. Senhor, coloca o capacete da salvação, Senhor, sobre essa família. Livra ela de todo mal, Pai. Livra de incidente, de acidente. Livra da morte, livra desse vírus maldito, Senhor. Guarda essas famílias debaixo da tua paz. Guarda de assalto, de morte. Estenda as tuas mãos sobre essa família. Que hoje eu declaro um dia de paz. Hoje eu declaro um dia alegre. Hoje eu declaro um dia de telefonemas. Hoje eu declaro um dia de mensagens amorosas. Hoje eu declaro um dia de reconciliação. Hoje eu declaro um dia de perdão, Senhor. Que essas famílias sejam amparadas por você. Protegidas pelo teu amor. E guardadas pelo teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém, amados. Então, sejam abençoados. O Senhor abençoe tua vida. O Senhor te faça prosperar. O Senhor te faça aproveitar essa oportunidade tão gloriosa de você estar aí na sua casa, com a sua família. Que você faça cultos, faça um culto de familiar em casa. Junta teus filhos, teu povo. Entendeu? Lê a Bíblia, ore, manda uma mensagem, dá uma ligação. Para alguém que você precisa fazer. E que o Senhor te abençoe nesse dia. Eu agradeço pela tua presença aqui, todos vocês que estão comigo. Deus abençoe vocês. Deus faça vocês prosperar, que vocês possam mandar esse vídeo para outras pessoas. Faz divulgação, compartilha. Eu estou todas as manhãs de 9h30 pelo Facebook, Marta Pessoa. E no sábado eu estou com essa palavra de famílias,
aqui para trazer, para animar o teu coração. Eu quero agradecer todos os mantenedores, todas as pessoas que têm contribuído para o meu ministério. Quero declarar a bênção de Deus, quer dizer que eu estou à disposição de vocês para qualquer coisa que vocês precisarem. E logo mais eu estarei aqui também entrando no ar com algumas pessoas, né? Vocês vão entrar na live comigo, vocês vão fazer suas perguntas e a gente vai aperfeiçoando isso aí, tá certo? E se você tiver alguma ideia, alguma coisa de melhorar esse trabalho com família, tiver alguma pergunta a fazer, quiser que eu trate algum assunto específico, então vocês coloquem aí que depois eu vou olhar, ou vocês vão direto no meu message ou no WhatsApp, fala comigo que eu quero ajudar vocês naquilo que eu puder e que tiver no meu alcance, tá bom? Então, o Senhor abençoe vocês, faça resplandecer o rosto dele sobre vocês, traga paz. Eu oro pela tua casa, pela tua família e pelo teu povo, em nome de Jesus. Amém? Te amo e Deus te abençoe.